E assim que a gente pode definir a depressão infantil, doutor? Olha, essa questão de transtorno, definição da depressão como doença, isso é uma lógica mais médica, né? Sim. Na verdade, a psicologia trabalha com a depressão como uma instabilidade prolongada do humor, um abismo emocional, um abismo psicológico intenso, prolongado, né? E que traz um sofrimento bastante amplo, bastante abrangente, bastante profundo, certo, né? E durante, como eu disse, um tempo muito prolongado, né? Perfeito. É importante que nós possamos diferenciar o que é depressão de tristeza. As pessoas confundem muito, né? Depressão com tristeza. Os episódios de tristeza são episódios de curta duração, né? E são episódios naturais. Eles são episódios que fazem parte da nossa constituição emocional, do nosso repertório emocional. E assim como a alegria, a raiva, né, e todas as outras emoções e sentimentos que nós temos, evidentemente, ele faz parte desse repertório, né? Uhum. E então nós precisamos conviver também com a tristeza, porque ela contribui para o nosso amadurecimento, para as nossas reflexões, contribui para que nós possamos aprender a desenvolver as nossas habilidades de lidar com as instabilidades emocionais, com as instabilidades de circunstâncias, né, com as oscilações que existem na nossa vida, né? Agora, quando falamos de depressão, não. Depressão nós estamos lidando com um fenômeno que é muito mais profundo e muito mais abrangente e, obviamente, muito mais incapacitante, né? Enquanto a tristeza deixa você momentaneamente num estado de tédio, de apatia, de uma dificuldade, né, de movimento emocional, movimento social, né? Uma certa vontade de não fazer nada naquele momento, porque você está entregue ao que provocou aquela tristeza. A depressão não. A depressão, ela já como nós vamos ver logo em seguida, ela já causa uma série de movimentos, né, de dificuldades que são muito mais incapacitantes, né, do ponto de vista individual e do ponto de vista relacional, né, com a sociedade, com as outras pessoas, etc. Perfeito. Agora, o senhor poderia fazer uma diferenciação entre as manifestações da depressão infantil e também da depressão dos adultos? Bem, são questões muito abrangentes. A depressão dos adultos, nós vamos discuti-la na semana que vem, né? Uhum. A depressão infantil, é importante que as pessoas entendam, muitas vezes nós não damos muita importância à depressão infantil e consideramos que são coisas de criança, né? Quer dizer, que são coisas momentâneas, mas é preciso prestar um pouco mais atenção nas crianças, porque as crianças e adolescentes estão em fase de construção de conceitos e de desenvolvimento, de construção da sua percepção dos seus próprios sentimentos, do seu próprio eu. Elas estão aprendendo a se expressar emocionalmente, elas não têm ainda um repertório mais claro, né? E habilidades mais desenvolvidas de expressão emocional. Então essas expressões, elas ocorrem através de outras manifestações e que precisam ser melhor observadas. Aquelas pessoas mais desatentas, né, vão ter dificuldade de identificar na criança esse movimento de tristeza prolongada que pode se transformar numa depressão. E é importante a gente considerar alguns fatores, como, por exemplo, a intensidade, a duração e a frequência, né, desse movimento que a gente chama de tristeza ou de sinais, né, uhum, que em conjunto, né, não existe um fator específico que fala assim, olha, aquela criança apresentou um fator X e, portanto, ela está com depressão. uhum. Nós vamos observando um conjunto de fatores, como a gente vai ver a seguir, né? Como, por exemplo, antes de entrar nessa onda de fatores, é importante a gente também tomar um certo cuidado com a ansiedade que a sociedade tem para medicar, Uhum. né? Então, é preciso observar o fenômeno, observar a manifestação da criança e buscar ajuda, a princípio, do psicólogo. Certo. Né?
Porque a medicação, nós precisamos nos conscientizar de que a medicação, assim como as cirurgias, elas são um recurso, um último recurso que nós utilizamos, porque elas são interferências químicas no nosso corpo. Então nós não podemos, a qualquer sinal de qualquer coisa, nos automedicar. E nem nós temos a ansiedade de acabar com todos os nossos movimentos psicológicos através de medicação. Porque tem uma consequência. Cada medicação que você utiliza, ela tem um desdobramento, né? Então, além de ter que ter um acompanhamento médico quando você precisa da medicação, né? Obviamente, né? Você precisa ter um percorrido, eliminado todas as outras possibilidades, porque é uma intervenção química no seu corpo, né? Então é preciso que a gente tenha essa conscientização, porque a gente tem um mito, né? Uma fantasia de que o remédio acaba com todas as nossas dores emocionais, e não é verdade, né? O remédio, ele faz uma interferência química, né? Ele interfere no funcionamento, né? De partes do seu corpo, dependendo de cada remédio. Mas a questão psicológica, ela não passa com isso. Em situações muito graves, né, de depressões extremamente elevadas, né, onde a pessoa que é vítima desse fenômeno não consegue absolutamente se mover, né, não consegue reagir e, consequentemente, não consegue refletir, né, já não tem mais condições, já está num abismo tão profundo que ela não consegue mais retornar, escalar, né, de volta um estado emocional saudável. Existem intervenções que são conjuntas entre o psicólogo e o psiquiatra, por exemplo, né? Okay. Mas são casos muito graves e é importante que se esteja atento a procurar profissionais, no caso, quando o psiquiatra for chamado a essa possibilidade, que seja um psiquiatra que tenha uma linha de atuação que contemple, que admita a possibilidade de trabalho em conjunto. Hoje já existe uma linha de profissionais da psiquiatria que são altamente qualificados para isso, são abertos, são sensíveis a essa possibilidade e realizam trabalhos em conjunto com psicólogos muito interessantes. Ou seja, a intervenção medicamentosa em casos muito graves faz com que haja uma estabilização neuroquímica, né? E a partir dessa estabilização, a criança, a pessoa está em condições de ouvir, de refletir, né? De saída, né? de elaboração do que está acontecendo com ela, para a partir do momento que ela estiver em condições saudáveis, ela ter condição de abandonar a medicação. Quer dizer, o médico vai verificar que não há mais necessidade daquela medicação, porque a intervenção psicológica, né, quer dizer, do psicólogo, em conjunto, está funcionando. Quer dizer, há uma comunicação adequada nesses casos graves. Ok. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho vamos voltar com o Hudson Miranda, psicólogo. Estamos falando sobre a depressão infantil. Eu vou deixar já a pergunta aqui para a gente, para ir por intervalo. Se a depressão infantil pode comprometer o desenvolvimento da criança ou adolescente e ainda interferir no processo de maturidade psicológica e social? Essa é a pergunta que eu faço para o senhor. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o senhor responde para a gente. Agora, 11 horas e 40 minutos, vamos dar sequência aqui com o Dr. Hudson. Antes de irmos para o intervalo, eu fiz a seguinte pergunta para ele: se a depressão infantil ela atrapalha no desenvolvimento da criança ou do adolescente e ainda pode interferir no processo de maturidade psicológica e social, Hudson? Bem, para compreender, para responder essa pergunta, é importante que a gente divida em duas partes. Em primeiro lugar, por que a criança, que fatores podem levar a criança à depressão, né? Que situações? Então, nós podemos dividir isso em algumas questões importantes, como por exemplo, tipos de rejeição, que a criança possa enfrentar, tanto rejeições mais explícitas, né? É importante considerar que a criança está em processo de desenvolvimento de percepções. Então, o que você pode, talvez, considerar que não seja uma rejeição para ela, pode ser. Então, você tem que tomar muito cuidado com o movimento que a gente faz em relação à criança. Entendi. Né? Então, a preferência, por exemplo, em casas que tem mais irmãos, né? Aquela preferência manifesta,
complicada, que pode ser percebida por aquela criança que não é a preferida, digamos assim, né? Crianças em estado de abandono, né? Com relação à rejeição, só interrompendo o senhor, Sim. a rejeição ainda no útero materno, ela pode ser um agravante para a questão da depressão infantil? A criança consegue perceber isso? Existem correntes que acreditam que sim, existem correntes que acreditam que o impacto não seria tão elevado, né? Mas há muita controvérsia a respeito disso, mas o importante de toda essa questão é que a gente entenda que, independente de que corrente for, que acredite ou não nessa possibilidade, evidentemente você tem um ser, a mãe tem um ser dentro de si em desenvolvimento. E evidentemente que as emoções, elas são transformadas, elas mexem com o corpo também. Existe uma relação entre o psicológico, o psíquico, né, e o biológico. Né? Os dois estão intimamente ligados, estão funcionando em conjunto. Certo. Então, obviamente, que algum tipo de impacto, né, no sofrimento dessa mãe ou nas percepções, no nível de angústia que essa mãe, a qual essa mãe foi submetida, evidentemente que pode atingir aquele ser em desenvolvimento, que está ligado intimamente a esta mãe. Né? E aí, o que acontece? Nós podemos dizer, além dessa questão do abandono, nós podemos falar o excesso de tarefas, né? O cansaço que isso provoca, o sentimento de fracasso, né? As perdas de animais de estimação são muito comuns também, que começam com uma tristeza, obviamente, intensa, que a criança está experimentando, por exemplo, a experiência de luto, né? Mas que pode conduzir, se não bem administrada pelos adultos, se a criança não tem um bom suporte familiar, se ela não tem uma boa rede de relações que possa ir confortando essa criança, né, para que ela possa realizar esse luto, por exemplo, ou de uma perda familiar, ou de uma perda de animal de estimação, alguma coisa nesse sentido, obviamente que isso pode conduzir, sim, à depressão, né? A questões ligadas à exclusão, né, à solidão. É muito comum isso acontecer na escola, né? Acontece na família, acontece nas relações sociais, mas acontece, como a escola é o maior ambiente de relações sociais estruturadas que existe, né? Não é incomum acontecer isso no ambiente escolar, né? Também a questões ligadas ao excesso de expectativa dos pais em relação à criança. É muito comum hoje em dia, né? Os pais depositarem todo o peso das suas expectativas, das suas frustrações, das suas dificuldades e da sua ansiedade por superação, né, nos filhos. Quer dizer, o que eu não consegui realizar, o meu filho vai conseguir realizar. E aquilo é colocado de uma maneira tão intensa que a criança fica numa sobrecarga emocional muito forte, sendo que ela não tem habilidade ainda para lidar com essas questões, né? Certo. E aí o que acontece? Começa a aparecer alguns sinais importantes, né? Como, por exemplo, a instabilidade muito intensa de humor. É bom que a gente observe a criança, né, ou as crianças em si, porque aquela instabilidade muito intensa de humor, seja no sentido de uma criança que não era solitária, não tinha um afastamento social significativo, de repente passa a ter um nível de agressividade muito forte, né, coisa que ela não apresentava, né? A questão, por exemplo, da dispersão dela em sala de aula é muito comum. Você verificar em crianças a alteração brusca, né, do nível de concentração para a dispersão. Isso é um sinal importante. Sintomas físicos que muitas vezes não são verificados via diagnóstico médico, né, ou seja, ligados a disfunções digestivas, né, vômitos, a questão, por exemplo, do urinar noturnamente, né, na cama. É muito comum crianças que já tinham parado, né, de urinar na cama e passam a urinar, voltam a urinar na cama, né? Pode ser um sinal. Dores de cabeça frequentes e que não conseguem ser diagnosticadas, né? Desmotivação intensa, queixa de tédio. Os adolescentes que estão em processo de depressão costumam se queixar, né, de não tá sentindo motivação para nada. Entendi. Da vida está monótona, né, tediosa. É importante que a gente entenda a linguagem de crianças e adolescentes,
que as crianças, por exemplo, você vai descobrir isso na forma dela brincar, na forma dela se movimentar, né? Na relação dela com o lúdico, né? Porque ela não sabe expressar ainda numa linguagem estruturada como nós conhecemos a linguagem adulta, né? Ela não aprendeu a fazer isso ainda, ela não tem essa habilidade, mas isso não significa que ela não consiga expressar. Tanto é que o tratamento, né, psicológico de crianças é feito a partir de quê? Das suas fantasias, né, da sua forma de expressar através de desenhos, né, do lúdico, de como ela brinca, de como é que ela se relaciona com os brinquedos, com os personagens, com as fantasias que ela tem, com as histórias que ela ouviu e como elas se relacionam com o roteiro dessas histórias e como ela cria essas histórias, quais os componentes emocionais que tem nessas histórias, né, e que refletem o seu estado de espírito, né? Além de queixas de tédio, tem dificuldades para se divertir, né? Quer dizer, ela abre mão daquilo que mais a alegra. Por quê? Porque ela está num estado emocional de aborrecimento intenso, né? De depressão forte, alterações ligadas ao apetite, obviamente. E é importante que a gente considere, que a gente preste atenção, que isso não está ligado necessariamente a condições socioeconômicas. Existe um mito de que crianças que pertencem a famílias ou a regiões socialmente econômicas carentes, né? Elas necessariamente são crianças depressivas. Isso não é verdade. É claro que todas as condições ambientais, familiares, sociais, escolares, elas contribuem, elas podem influenciar, né? Elas podem ou não intensificar esse estado, ou acelerar esse processo, ou torná-lo mais profundo, mas elas por si só não são suficientes para determinar. Nós vamos encontrar, por exemplo, crianças em estado de tristeza profunda, caminhando para a depressão ou em processo depressivo, em famílias de classe média, média alta, família de classes A, né? Que aparentemente teriam à sua disposição todos os recursos econômicos possíveis, né? Mas que demandam uma intervenção, um apoio afetivo muito forte, e que por algum motivo não se instalou na necessidade daquela demanda da criança, né? Algum desses fatores que foram citados aqui, em conjunto, mais de um fator, se apresentou e propiciou a imersão da criança nesse processo doloroso depressivo. E você vai encontrar também crianças em regiões no limite da miséria ou até na miséria, que do ponto de vista emocional são felizes, saudáveis são psicologicamente e completamente em condições, com habilidades sociais, familiares, né, relacionais, para o enfrentamento daquela situação econômica, né? Ou seja, aquilo ali não foi capaz de provocar nela esse estado doloroso de depressão. Ok, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa. Gostaria que o senhor fizesse umas considerações finais a respeito, então, da depressão infantil. Qual que é a dica que o senhor dá para as pessoas, por exemplo, perceberem um caso em sua casa? É importante, o fundamental, seja o professor, seja os familiares, que tenham em vista que precisam prestar atenção na criança, no seu conjunto, ou seja, não antecipar diagnóstico, né? E não negligenciar os sinais, nem uma coisa e nem outra. Ou seja, quando eu tenho alguém, né, eu presto atenção na minha relação com alguém, seja criança ou não, evidentemente que a alteração do comportamento dessa pessoa, ele vai me atingir, ele vai me despertar um sinal de alerta. Se aquilo é momentâneo, obviamente eu vou perceber que dentro de algumas horas ou alguns dias isso passa, dependendo da gravidade do que motiva aquela tristeza, né? A partir do momento que eu presto atenção e começo a verificar um conjunto de sinais, né? Eu estou próximo afetivamente daquela pessoa e eu começo a verificar um prolongamento, né, de um conjunto de sinais, obviamente eu vou tomar providências, né? Porque nós não podemos esquecer que a depressão, ela pode levar inclusive a atos
como o suicídio. Sim. Né? O índice de pessoas depressivas, né, em estado de depressão, que se suicidam, é significativo. Então, obviamente, o que nós precisamos ter hoje em dia é que nós somos convocados a ficar imersos a famosa pressa, né? Não tenho tempo para nada, né? Hoje é quase uma virtude você falar que não tem tempo, né? Faz parte do vocabulário, né? É quase um crime se você dizer que tem tempo para lazer, né? Exato. Que tem tempo para ficar com seus filhos, para sair, né? Para curtir a sua família, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, para um tempo para se dedicar a você mesmo, né? Você quase que se sente culpado, né? E obviamente quase que você se sente premiado em não ter tempo, porque evidentemente nós somos convocados o tempo inteiro, bombardeados pela ideia, né, uma ideia nefasta, perigosa, Sim. de que não ter tempo é um sinal de que você é uma pessoa importante, é uma pessoa que está inserido no meio do trabalho, que está inserido nessa dinâmica moderna, né? E na verdade o trabalho é importante, a família é importante, o lazer é importante. O lazer é importante, quer dizer, cada movimento nosso emocional, cada dimensão nossa social e pessoal, subjetiva, é importante que mereça atenção. Ok. Então a criança está nessa dimensão importantíssima, mesmo porque nós não temos a chance de adiar a infância. A infância, ela vai se estabelecer, queira você ou não. Ela vai se estabelecer, inclusive, a revelia. E o impacto disso, obviamente, quer dizer, se você negligencia a infância de quem você cuida, seja seus filhos biológicos ou adotivos, seja um sobrinho, seja lá que esteja sob sua responsabilidade, seja os seus alunos, se você negligencia essa fase, o impacto disso pode ser para a vida inteira. Certo. Né? Não existe uma fórmula matemática, né, de causa e efeito. Se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. A única coisa que nós podemos dizer é o seguinte: a ausência de afeto não passa impune. Ela vai repercutir de alguma maneira a ausência ou a precariedade, né, de afeto, ou seja, aquele afeto que é insuficiente, né, para a necessidade daquela criança. Né? Certo. E obviamente que brinquedos, né, presentes em geral, quer dizer, coisas materiais, o provimento de coisas materiais não consegue substituir a importância e a riqueza do afeto e das relações dos pais e da atenção que os pais se dedicam para aquela criança. Ok, obrigado pela participação conosco aqui no programa. Foi um prazer, Elcio, é um prazer estar sempre com vocês, e na próxima semana, evidentemente, como esse assunto é muito extenso, Sim. E nos leva a um emaranhado de questionamentos e dúvidas, nós retomaremos esse assunto, agora voltados com maior ênfase para os adolescentes e os adultos, mas os ouvintes que estão nos ouvindo agora, se quiserem enviar mais perguntas, mais suas dúvidas, nós estamos à disposição. Ok.